Eu sou Pernambuco, eu sou Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou Leão do Norte. Exatamente, você está perguntando, professor, o que é isso? Tá com a bandeira do estado aí no estúdio. É porque no dia 6 de março de 1817, Pernambuco se tornava um país, resistindo os abusos da coroa portuguesa e se tornando um país. Salve o nosso estado, que um dia já foi república, o único no Brasil. Não tem Confidência Mineira, Conjuração Baiana, não. Foi a Revolução Pernambucana que desafiou Portugal e virou um país, sim. É Pernambuco, tá bom? Viva o nosso estado, ó. Tá aqui, ó, até tatuado na pele, porque esse estado é arretado. Mas antes de, para quem não me conhece, parabéns, né, para mim, né, depois dessa aula. Meu nome é Felipe Lopes e vamos hoje dar continuidade à Revolução Industrial. Fase 2, fase 3 e fase 4, tá bom? Então, vê aí na tela para você dar uma relembrada comigo, né, nas últimas aulas que nós vivenciamos, tá certo? Vem aqui, deixa eu passar aqui, pronto. Na aula 1 a gente viu a introdução da Idade Moderna, que começa no século XV e tem como base econômica o mercantilismo. Na aula 2 vimos as revoluções inglesas e na aula 3 vimos a Revolução Industrial. E agora a gente vai para a aula 4, né? Então, antes de tudo, você vai revisar comigo, já pode deixar aí na tela, só para a gente dar continuidade. Começou no século XVIII, na Inglaterra, e teve como processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas. Com isso, a produção em larga escala, grandes quantidades. Bem, nós vimos que a Revolução Industrial ela traz para todos nós, sem dúvida, um papel, né, que hoje a gente já está habituado, que é o consumismo, né? A Revolução Industrial ela vai trazer o consumismo para todos nós, tá certo? Então é muito importante que hoje a gente vai lá, a gente lança um celular, a gente quer comprar, a gente pega, vê uma situação, né, de um comercial e simplesmente a gente olha assim, então eu quero. É isso que a Revolução Industrial fez, mas isso foi um processo demorado, né? A princípio, a primeira fase vai ser ainda a fase, né, bem pequena, devagar e lenta. E como é que vai funcionar isso, professor? Vai ser a fase, né, a qual eles estão se adaptando os maquinários, né? Vai pegar e vai começar a produção têxtil, que é aquela produção, né, de roupa, de grandes tecidos. E aí vai ser essa fase a primeira, tá certo? Deixa eu passar aqui. Então vem comigo aqui na tela para você ler comigo melhor. A expansão do comércio internacional, né, surgiu lá no século XVI e século XVII, né, e trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isto permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e de alto custo de instalação nas indústrias. A burguesia europeia fortalecia e enriquecia a passos, né, a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento técnicas da produção e na criação de máquinas para a indústria. Logo, verificou-se que obtinha maior produtividade e sim aumentava os lucros quando empregavam máquinas em grandes escalas. Veja só, quando houve essa nova revolução industrial, o que é que a burguesia queria? Lucro. A burguesia ela sempre visou lucro, desde a época lá do mercantilismo. Correto? Lembrou agora? Então o que é que ela vai fazer? Ela vai investir ainda mais em máquinas. Por quê? Porque a máquina ela não paga salário. Então automaticamente é preciso investir ainda mais em maquinário, a qual eu substituo o homem, né? O homem que ele simplesmente não vai pagar salário a ele. Então eu vou reduzir as fábricas o máximo possível à produção manual, mesmo sendo industrializada. Então a burguesia ela queria isso. Ela disse, eu quero máquinas e máquinas e máquinas que possam produzir
o meu estoque sem ter a necessidade de mão humana, tá certo? Esse foi o intuito da Revolução Industrial. E com isso, eu evito salários, eu evito uma série de fatores que não precisa da mão humana para o trabalho. Obviamente que mesmo com a tecnologia do século XXI, ele ainda precisa, porque a máquina ela vai lá, empacota, etc., mas ele precisa transportar, vender. Então hoje ficou mais um intermediário, né, na fábrica, mas a produção hoje ela toda é mecanizada, tá bom? Mas vem aqui, ó, para a tela. Então a gente tem aqui, ó, o capital, beberes, vão ser o dinheiro, né? Porque a Inglaterra ela vai ser a pioneira disso tudo, tá bom? Dessa revolução. Então a gente vai ter capital, que é dinheiro. Eu vou ter a estabilidade política, porque sem estabilidade política nada funciona, bota isso na cabeça. Se eu tiver um problema político, não tem economia que dê certo. Equipamentos, então a Inglaterra vai ser pioneira no equipamento. Eu vou ter um êxodo rural nessas fases da Revolução Industrial. E o êxodo rural vai ser o quê? Nada mais do que a galera que sai do rural e vai para as cidades em busca de quê? De empregos. Então veja como é que é o ciclo aí, ó, que a gente viu agora. Então o ciclo da Revolução Industrial é justamente isso: capital para investimento, tá certo, em equipamentos, com a estabilidade política, tá certo, que vai gerar emprego e a galera vai simplesmente migrar, tá certo, tanto do campo, né, deixar a agricultura de lado, a princípio, para ir para os centros urbanos em busca de melhor qualidade de vida. Era o que se dizia e diz até hoje, né, porque na capital tem mais qualidade de vida. E a gente vê, né, os investimentos que tem numa capital, né, do que na zona rural. Mas óbvio que cada um tem seu papel. A gente precisa da zona rural. A gente precisa do agricultor. Como é que a gente come se não tiver o agricultor, se não tiver a zona rural? Entendeu? Mas a quantidade maior de emprego vai estar nos centros urbanos, tá bom? E aí é a fase que a gente vai estudar na tela. A gente vai ter a segunda fase, né, que vai começar de 1850 a 1950. Tá certo? Os países eles vão começar a se industrializar na Europa, né, que vai ser Alemanha, Itália, França, né, sem dúvida nenhuma. Esses países eles vão se fortalecer economicamente. A Bélgica também, né? E na América, no continente americano, vai começar a industrialização dos Estados Unidos e vai se tornar, sem dúvida, uma das maiores indústrias, né, tanto militar quanto de carro, de tudo que você imaginar, os Estados Unidos se torna tão bem quanto a Europa, né? Tanto é que os Estados Unidos têm a maior indústria hoje do mundo, tá bom? Né? Mas aí eu acho que a China já está chegando perto, se não é que já está empatado, né? Mas isso é tema para outra aula. E aí nós temos, nessa segunda fase, duas coisas que vão ganhar força. Por quê? Porque a Europa ela vai ter duas guerras mundiais, tá certo? A gente vai ter uma guerra mundial de 1914 até 1918. Teremos a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. E duas guerras significa investimento científico. Por incrível que pareça, tem alguma coisa que sai boa de uma guerra, que são as tecnologias. Porque os militares eles precisam de tecnologias avançadas para o enfrentamento de uma guerra. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha desenvolveu o V2, que é hoje um protótipo que foi usado e é até hoje para o lançamento de foguete espacial. Veja, então, infelizmente, a Alemanha com esse V2, ele bombardeava Londres, mas se apropriaram da tecnologia alemã para, em 1960, por exemplo, o homem ir à Lua.
Veja que nem a guerra, por mais triste que ela seja, ela terá consequência de novas grandes tecnologias. Por exemplo, a Inglaterra, para barrar os bombardeios dos U-boats alemão, que é nada mais é do que submarino, mas ela não tinha na época radar. Hoje a gente sabe quando um navio está se aproximando, um avião está se aproximando, mas quem criou foram os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então são tecnologias que vão se aprimorando e tem uma grande necessidade, né, das questões, por exemplo, da guerra. Então, a segunda fase ela vai ser marcada por esse salto tecnológico, tá certo? Que vai ocorrer devido aos investimentos militares na ciência. Porque ele precisa, por exemplo, de remédio, já que tem uma guerra, eu preciso de remédio para curar meus soldados, para acabar com a dor. Então foi criado o antibiótico, a vacina foi criada naquele período. Tudo isso num curto espaço de tempo, porque tem pressa. Então a ciência ela vai investir por conta dessas demandas, tá certo? Ó, novas conquistas, vem aqui comigo para a tela. As novas conquistas foi inventada a lâmpada, os meios de comunicação, né? Foi criado o cinema, o rádio, a televisão e o telefone. Na medicina e na química, como a descoberta de vacinas e antibióticos. É aquilo que eu disse, né? Eu tenho uma guerra, eu preciso de coisas que proporcionem a cura dos meus soldados. Então, medicamentos. Avanço na utilização de aço permitiram que fosse possível a construção de máquinas e fábricas, bem assim como pontes para a construção de trilhos das ferrovias. Além disso, foi um período que foram inventados o avião. Olá, Santos Dumont brasileiro, hein? A fonte de energia começou a ser substituída pelo petróleo, que além de servir como combustível, foi usado para a produção de produtos derivados como plástico. Então veja que nesse período a gente ainda usa, por exemplo, a tecnologia do petróleo, né? Então hoje você vai no posto de gasolina, agradeça nesse período de 1850 a 1950, que foi quando começaram a substituir o vapor, que é o carvão, tá bom? Então simplesmente eles iam lá e faziam todas estas situações de investimentos, né? E a gente sabe que o petróleo, né, também trouxe vários conflitos no mundo por conta desse produto, tá bom? Ó, na tela aí as conquistas da fase 2 para a gente observar, tá bom? A gente vai ter o telefone, como você está vendo na primeira imagem, né? O telefone que você olha assim, a Priscila diz, professor, funcionava? Funcionava, é óbvio, né, meu anjo? Nós teremos a televisão, tá bom? Que será um grande instrumento para a comunicação em massa, né? Se bem que já existiu o rádio. Nós teremos o avião, ali está o 14 bis de Santos Dumont. Os americanos dizem que foram ele. Não, foi a gente. O primeiro voo foi do avião brasileiro 14 bis, tá? Foi os Estados Unidos, não foi não, foi a gente. Ali do lado a gente vai ter os primeiros transatlânticos, né? Esse que está aí em destaque, de 1912, é o Titanic, que infelizmente afundou, né, na sua primeira viagem inaugural, teve o azar de se chocar com iceberg. A gente vai ter a criação da lâmpada, né, na imagem abaixo, e não é um triciclo, é um carro, olha como era bonitinho, o carro da época, um dos fotos da primeira carro do mundo. E ali do lado do carrinho, nós teremos o mestre que criou antibióticos, né? Hoje, se você está com alguma infecção bacteriana, dependendo da infecção, você vai lá e toma um antibiótico e fica de boa, fica suave e ali você fica bem, tá bom? A fase 3 barra fase 4, eu deixei fase 3 aí na tela e não botei a 4 porque para mim é uma só. Tem vários historiadores que definem fase 4 do ano de 2010 para cá. Mas como ela ainda está em constante mudança, não mudou, é que nem história contemporânea. Começa a partir do século XX praticamente e já vai aí 200 anos, né? Se a gente contar século XIX também, como uma história contemporânea, e nunca teve uma mudança de nome. Então, para mim, fase 3 e fase 4 é a mesma. Tá certo?
O ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia teve início em meados do século XX, por volta de 1950, que é a terceira fase, com o desenvolvimento da eletrônica, permitiu o desenvolvimento da informática e automação das indústrias. Deste modo, as indústrias foram dispensando a mão de obra humana e passaram a depender cada vez da máquina para fabricar seus produtos. O trabalhador intervia como supervisor em algumas etapas da produção. Essa fase de nova descoberta caracterizou a terceira revolução industrial ou revolução da informática. É aquilo que eu falei. A revolução industrial da fase 3, né, que é a partir de 1950, vai ser um investimento da burguesia, tá bom? Para as novas tecnologias, para que as pessoas possam substituir a mão de obra humana só pela maquinária. Então, tipo, o ser humano nessa fase, ele vai ser só apenas um interventor, tá certo? Ele vai simplesmente intervir em algumas situações dominantes daquele problema. Exemplo, a máquina quebra. Não vai vir uma outra máquina para ir lá e ajeitar essa máquina. Vai ter que ter uma pessoa capacitada para ir ajeitar a máquina. Então ela vai lá e conserta a máquina. Isso é um interventor. Vai ter um interventor porque quando ele termina de embalar essas embalagens, por exemplo, não vai ter uma máquina que vai simplesmente levar para um supermercado as mercadorias. Então ele vai precisar de um motorista e de uma pessoa que descarregue o caminhão da empresa. Tá certo? Então, essa é a fase 3. Vai ser essa substituição humana, mas na produção. Mas que sempre terá um interventor dentro da fábrica para poder simplesmente intervir em assuntos que necessariamente, sem dúvida, vai precisar de uma ajuda física e não maquinária. Vamos para a fase 3 aqui na tela, as conquistas da fase 3. Nós temos aqui, como eu disse, a fase da revolução tecnológica, né? Então aí nós teremos 6 fotos que eu trouxe para você. A gente vai ter aí o primeiro avião supersônico da história, que vai ser o Tupolev 144, tá bom? A gente terá, por exemplo, um computador, professor, computador tão velho, mas eu estou falando de 1970, por exemplo. E aquilo que eu tinha falado lá atrás, né? A guerra trouxe benefícios para a sociedade no sentido tecnológico, tá? Nenhuma guerra traz benefício algum, mas em questão tecnológica traz sim. Né? Então a gente está vendo, por exemplo, aí o primeiro astronauta a pisar na Lua. Né? Aqui vamos ter o celular, que você vai dizer, Virgem Nossa Senhora, que celular é esse? Mas é o celular que existia na época, que foi inventado em 1980 aproximadamente. Né? É um protótipo, a gente vai ter várias outras versões. E eu vou ter também nos anos 90, praticamente, né, a estabilidade da internet. A gente viu aí o celular, né? E a gente vai ter a internet como o maior propulsor. Porque cada vez mais o mundo precisa da tecnologia. Ele precisa se comunicar mais rápido, não é? Eu lembro, acho que todo mundo que está aqui na sala lembra da internet de escada, que era uma tristeza. Né? Primeiro que você tinha que ir de meia... Vocês é muito bom ter um Wi-Fi em casa, não sei o quê. Internet 4G, tá chegando a 5G já no nosso país, né? Em breve. Mas olha, a gente que é um pouquinho mais, né, dos anos 90 para baixo, sabe muito bem de como era horrível se conectar à internet. Então era internet de escada que você tinha que esperar da meia-noite, porque senão contava os pulsos telefônicos, eu nem sabia como é que funcionava aquilo. Não sei se você passasse antes da meia-noite, vinha conta caríssima. Eu lembro uma vez que fui inventado fazer isso, minha mãe quase, né, me deu uma pisa que eu nunca mais me esqueço, porque a conta veio alta do telefone. Então era assim, era uma coisa muito louca, né? Celular era simplesmente para você ligar, né? Porque nem passar mensagem passava. Hoje o celular faz tudo que antigamente. Eu lembro que eu estudava no Dom Vital, tinha um Discman, misericórdia. Era um negócio desse tamanho que a gente colocava aqui para escutar música, que era uma coisa assim, tipo, você estava 3 músicas, acabava a pilha, porque era de pilha. Né?
Quem é da época, tinha uma pilha que é caríssima, que eu não vou dizer a marca, mas era uma pilha caríssima, então você comprava mais baratinha, escutava 3 músicas, acabava. Eita, que deu aula de nostalgia agora, né? E então, assim, a tecnologia ela avançou bastante, né? Então, assim, porque a indústria, ela precisa de novas tecnologias, primeiro, para ela se adaptar e vender mais, e trazer novas coisas para a gente mesmo. Ela faz isso, né? É muito comum, né, a gente ter uma indústria que ela está se beneficiando e, ao mesmo tempo, ela beneficia a população, né? Então, por exemplo, o celular, que antes era caríssimo naquele período você comprar um celular, hoje você compra celular, hoje tem mais celular do que a população no Brasil, só para você ter ideia, né? Então, a gente vive numa sociedade que ela vai sempre se avançando na tecnologia, né? E a tecnologia da indústria, ela avança cada vez mais. Temos, por exemplo, a pandemia do Covid-19, infelizmente, mas criamos vacina em tempo recorde. Ah, por que criaram com muita pressa? Não, porque existe uma coisa, avanço da tecnologia. Pesquisas que são sempre realizadas em grande, né, tempo recorde, né? Através de simulações de computadores, ultracomputadores, né? Não é mais esse computador que você viu aí na tela, é computador de extrema tecnologia. E a tecnologia, ela está nesse sentido, né, de melhorar a vida das pessoas. E a fase 3 barra fase 4, né, ela é pura tecnologia, tá certo? É a tecnologia que está movendo o mundo. E vamos cada vez mais ter situações que hoje, para você tá lembrando aí de um determinado produto, né? E lá na frente você vai dizer, meu Deus, que coisa atrasada. É que nem a gente aqui que está no estúdio, né? A gente está numa fase aqui da galera do estúdio aqui que está comigo aqui do Duca, que é como eu falei, né? A internet de escada, várias outras coisas que a gente olha assim, meu Deus, como era horrível aquele tempo lá atrás. Mas pra gente era super tecnológico, né? Você mandar o e-mail no BOL naquele tempo era muita resenha. Gente, um recado importantíssimo para todos na tela aí de vocês. Use máscara. Higienize sempre as mãos. A pandemia ainda não acabou, né? Usar máscara é um sinal de respeito a você e ao próximo. Estamos numa fase que precisamos nos cuidar ainda mais. E eu deixo a frase sempre que eu gosto de usar, porque a máscara, para proteger os próximos a mim, segundo Bruce Wayne, tá bom? O famoso Batman. Então, sempre que possível, só saia de casa em extrema necessidade, higienize as mãos, mantenha o distanciamento social e, sem dúvida, use a máscara. É o maior meio eficaz de não se contaminar com a Covid-19. Um forte beijo, forte abraço e até a próxima aula aqui no Educa Pé. Tchau!